Paz do Senhor, querido seminarista do curso Academia de Inteligência Bíblica. Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu sou o pastor Vitor Jenkins e hoje nós estamos iniciando o nosso primeiro vídeo aula do curso da disciplina Teologia Sistemática 2, aonde nós vamos estudar sobre a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que eu digo a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Porque os três são três pessoas distintas, porém são um único Deus. É a pluralidade na singularidade. Nós vamos entender isso. Então nós vamos, a priori, na aula de hoje, essa primeira aula, estudar sobre as três pessoas divinas, a doutrina cristã ortodoxa tradicional da Trindade. Então, se há uma doutrina em que católicos e protestantes caminham juntos e defendem a mesma posição na sua confissão de fé, é justamente esta doutrina. Depois que nós estudarmos a doutrina da Trindade, nós vamos partir para os próximos vídeos. E os próximos vídeos nós abordaremos sobre cada uma das pessoas da divindade distintamente, com seus atributos divinos. Nós vamos falar de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nós vamos falar do Espírito Santo do Senhor e nós vamos falar do próprio Deus, o próprio Deus Pai. Então, este assunto é muito gostoso de ser estudado, é um assunto fundamental na teologia sistemática. O aluno que não estuda sobre as três pessoas da divindade, ele vai ter grande dificuldade doutrinária, grande dificuldade de compreensão da sua própria fé durante a sua caminhada como obreiro, como cristão e como servo de Deus. Então, portanto, dedique-se bem ao estudo dessa disciplina. Você tem em mãos aí a nossa apostila muito boa, com conteúdo riquíssimo, e as videoaulas também para você acompanhar a sua apostila em PDF. Então vamos lá, nós temos aí uma doutrina que eu falei para vocês, que ela é fundamental do cristianismo, que é a doutrina da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, o Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito Santo é o Espírito Santo. Os três são três pessoas distintas, porém os três são um só Deus. Como é que isso pode acontecer? Como é que alguém pode ser três pessoas e ao mesmo tempo um só? Eu quero explicar para vocês, eu respondo essa pergunta dizendo que não pode, que não é possível e que isso é o grande absurdo de Deus, é a grande loucura de Deus. Paulo fala lá em 1 Coríntios que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, é a fraqueza de Deus mais poderosa do que os poderes dos homens. Então, o que nós podemos conhecer de Deus é justamente aquilo que ele nos revela sobre a sua pessoa. Então, é uma doutrina muito complexa, muito difícil de entender para quem não é cristão, para quem não nasceu de novo, para quem não tem o Espírito Santo, para quem não está iluminado pela revelação do Espírito. É difícil de entender, porque é uma doutrina que você não tem como entender e absorver pela lógica racional. Ela é totalmente sobrenatural, ela é uma revelação, mas ela não é algo que você explica como explica um cálculo matemático, como explica uma equação ou usando lógica. Ela transcende a lógica, ela é a grande transcendência de Deus. Então, como eu digo, o finito não pode entender o infinito. O mortal não pode entender o eterno. Então, o homem jamais, as criaturas de Deus vão compreender toda a grandeza, toda a plenitude, toda a totalidade daquele que é imensurável, daquele que não se mede. Historicamente, amados, toda a cristandade aceita essa doutrina como sendo fundamental na nossa confissão de fé. Todas as igrejas de tradição e origens genuinamente cristãs, tanto na esfera católica romana, ortodoxa, como nos círculos evangélico pentecostal, protestante tradicional também, seja também igrejas cristãs coptas, egípcias ou igreja síria, igrejas do Oriente Médio, igrejas espalhadas ali pela África, que não tem vínculo nenhum com a Igreja Católica Romana,
ou com qualquer igreja protestante ou evangélica, mas são igrejas antigas também, grande tradição, todas elas junto conosco, nós evangélicos. Eu sou cristão evangélico pentecostal, porém caminho junto com todas as igrejas católicas, sejam elas, como eu falei, católica romana, ortodoxa grega, ortodoxa russa, seja ela síria, seja ela armênia, seja ela copta egípcia, seja etíope, qualquer igreja genuinamente de tradição antiga, cristã muito antiga, por mais que ela tenha algum credo que se corrompeu com algumas tradições durante o tempo, e há já pontos de discordância em muitos pontos teológicos, porém nós caminhamos juntos concernente a essa doutrina. Então, essa doutrina é uma doutrina muito antiga, vem desde a igreja primitiva. A igreja primitiva já pregava ela, os textos bíblicos já nos trazem a revelação das três pessoas. Isso eu vou provar com fortes bases bíblicas. Nós temos aí os concílios, os primeiros concílios dos primeiros séculos da era cristã, quando a igreja ainda estava sob a perseguição do Império Romano. Nós temos aí no ano 325 depois de Cristo o Concílio de Nicéia, que debateu sobre essa questão e fechou essa questão como sendo doutrina da igreja. Nós temos outro concílio, que é o Concílio de Constantinopla, em 381, que foi um outro concílio. Esse concílio em 381 na cidade de Constantinopla, atual Istambul, na Turquia, que a Turquia antigamente era Constantinopla, era uma nação cristã. Foi-se também discutido a questão da Trindade, e o assunto ele foi fechado e encerrado como confissão de fé e credo da igreja cristã. Então agora nós vamos estudar a doutrina da Trindade, o seu significado. Vamos tentar entender o significado disso para a fé cristã e para o crente. Presta bem atenção. Então, pega aí a sua apostila, tem aí doutrina da Trindade, seu significado, quero que você acompanhe comigo. Então, devemos entender que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, todas as três pessoas da divindade são um único Deus, e não sendo, portanto, três deuses. Então, a doutrina da Trindade não é um triteísmo, não é uma trimurte, não é uma doutrina pagã que traz três deuses, mas sim um único e verdadeiro Deus, Criador de todas as coisas e Senhor de todo o universo, de todas as criaturas, causa primeira de todas as coisas, princípio ativo de toda a existência, porém, esse ser único, onipotente, onipresente, onisciente, que é Deus, ele se manifesta, ele é três pessoas. Vamos lá? Então, as Escrituras Sagradas nos revelam que ao mesmo tempo que são três pessoas distintas, pois o Pai não é o Filho, nem o Filho é o Espírito Santo. Porém, os três são um só Deus, Criador e Senhor de todas as coisas. Mas como é possível? Essa é a nossa pergunta aqui na apostila. Então, nós respondemos aqui que isso não é possível, é impossível, porém devemos lembrar que Deus opera na esfera do impossível e para Ele tudo é possível. Amém? Então, nenhum ser humano vive na esfera do impossível. Nós, seres humanos, vivemos na esfera do lógico, do natural. Então, para nós, isso é impossível. E para Deus, não. Ou seja, para Deus, tudo é possível. Até Ele ser o único Deus e três pessoas. Sempre isso, para nós, vai ser algo que nós não podemos entender com nossa mente humana. Vamos lá. Então, há somente um único Deus. Nós vamos ler lá em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Eu separei aqui os textos. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6 diz assim: Todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo e quem estamos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Agora nós vamos ler também Isaías 45, versículo 18, que diz assim: Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra, e a fez ela e a confirmou. Não a criou vazia, mas formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro.
Vamos outro texto também, agora Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então nós temos aí 3 passagens bíblicas que eu destaquei para que possamos entender que só há um Deus. Quando falamos de trindade, nós não estamos apresentando 3 deuses. Nós não estamos apresentando um Deus com 3 cabeças, ou 3 deuses um do lado do outro. Nós estamos apresentando um único Deus e um único Senhor, como nos ensina a Bíblia, no Velho e no Novo Testamento. Porém, a mesma Bíblia que nos revela que há um só Deus, ela revela que esse Deus são 3 pessoas. Isso, mais uma vez eu digo, parece loucura, mas a loucura de Deus é mais sábia que os homens. Paulo fala isso lá em 1 Coríntios, nos primeiros capítulos. Vamos lá. O Filho é Deus, pois toda a plenitude da divindade habita corporalmente nele, como está escrito lá em Colossenses capítulo 2, versículo 9. Então, Paulo fala em Colossenses 2:9 que no corpo de Cristo, corporalmente em Cristo, mesmo ele sendo fisicamente humano, tendo forma de homem, porque Jesus Cristo, o verbo se fez carne e se tornou 100% homem, porém, ele se manteve como Deus e se mantém como Deus 100%. Então, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é totalmente divino, 100% Deus, 100% divino. É isso que o texto quer dizer. E aí você tem Atos capítulo 5, versículo 3 e 4, aquela famosa passagem de Ananias e Safira, quando eles retiveram o valor, parte do valor da oferta, e eles fizeram um propósito com Deus, um voto com Deus, que venderiam uma propriedade e dariam toda a oferta do que eles venderam aos pés dos apóstolos. Eles, por ganância, deram uma parte e retiveram o resto do valor. E aí Deus, o Espírito Santo revelou a Pedro e Pedro falou que ele não tinha mentido somente ao Espírito Santo, que ele mentiu ao Espírito Santo e, portanto, mentiu a Deus. Então esse texto revela que quando você mente para o Espírito Santo, você está mentindo para Deus, porque está revelando que são a mesma pessoa. O Espírito Santo é o mesmo Deus, assim como Jesus é o mesmo Deus. Portanto, a Trindade, eu já falei que ela não é um triteísmo, não é um trimurti, falei isso para vocês. São nem tão pouco, são 3 manifestações de Deus, como defendem os unicistas, que dizem que uma hora Deus, o Pai se manifesta como o Filho se manifesta como Espírito Santo, que o Pai morreu na cruz, que o Espírito Santo é o Pai. Então, não pode ser sustentado isso, porque as escrituras não ensinam isso. Isso é uma heresia chamada unicista e o cristianismo não ensina esse tipo de doutrina. Então, vamos lá. Nesta disciplina provaremos com argumentos bíblicos, não com argumentos lógicos, porque a Trindade não tem como você comprovar com lógica. A única comprovação sobre a doutrina da Trindade, como sendo doutrina verdadeira do cristianismo, é a Bíblia Sagrada, é a única fonte de fé e prática cristã, a única fonte de verdade que nós temos para provar e sustentar essa doutrina e essa confissão de fé que está presente em todo o nosso credo. Então vamos lá. Nós vamos pegar o próprio tetagrama Iavé, ou seja, a palavra Iavé, o tetagrama, que revela o nome de Deus. Então, o tetagrama, ele está na língua hebraica, nós temos 2 termos para designar a palavra Senhor. Esses 2 termos que estão presentes nos textos bíblicos do Velho Testamento, e você deve analisar, eu vou dar aqui algumas passagens bíblicas, aqui eu coloquei na apostila, eu pontuei, e essas 2 passagens bíblicas têm justamente as palavras no original em hebraico, que você pode analisar numa exegese bíblica, que elas realmente provam que Deus é um ser composto. Deus ele é mais de um, ele é composto, ele é plural, porém ele é singular ao mesmo tempo. Isso é muito interessante. Então vamos lá. Na língua hebraica temos 2 termos para designar a palavra Senhor. Um pode ser Iavé e Ahid. Iavé e Ahid
nos traz a ideia de um Deus isolado, um Deus solitário. Agora, nós temos uma expressão que é muito comum no Velho Testamento, e isso os judeus não conseguem explicar. Eles dão várias voltas para explicar isso aí. Quando os teólogos protestantes os questionam a respeito disso, nem eles conseguem entender por que esse termo está lá no hebraico. É Yahvé Errad. Então, a palavra Yahvé Errad, ela é muito usada no chamar Israel. Nós lemos o chamar Israel, que é uma citação que os judeus fazem 3 vezes por dia, que é: ouve Israel, o Senhor é o único Deus e o único Senhor. Então, lá no Senhor é o único Deus e o único Senhor, está Yahvé Errad. Significa Deus composto, ou seja, significa Deus no sentido, nesse texto hebraico, na gramática hebraica, Yahvé Errad, está dando o sentido de Deus sendo mais de um, sendo ele plural, sendo ele composto. Esse é o sentido de Errad, é um tipo de plural. Então, nós temos aí também o termo Errad, que tem um sentido de único em uma unidade composta. Esse termo também pode ser presenciado, no profeta Zacarias, capítulo 14, versículo 9, que diz assim: naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome. No texto original está: naquele dia um será Yahvé Errad, ou seja, Deus na sua forma composta, sendo mais de um. Então, quando ele fala naquele dia um será o Senhor, porque o Senhor é um só, e um será o seu nome, repetindo de novo, Yahvé Errad. Ou seja, aí repete o Senhor Deus 2 vezes no termo composto, Yahvé Errad. Curiosamente, nós temos também lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, quando Deus fala com o homem e com a mulher, dizendo assim: que o homem e a mulher serão uma só carne. Quando Deus fala lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, que o homem e a mulher serão uma só carne, o termo no hebraico lá também é Yahvé Errad. Está dizendo que os dois serão um só. São dois, um macho e uma fêmea, 2 pessoas e que elas se unem e se tornam uma só carne. O termo ali também usado é o mesmo que se usa para Yahvé, para Deus, nesses outros textos que nós lemos. Ou seja, é o termo Errad, tá? Para homem e mulher sendo uma só carne. Aí nós temos também o próprio termo Elohim, que está em Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando diz que no princípio Deus criou Deus os céus e a terra. Lá está dizendo que Elohim criou os céus e a terra. Então Elohim é o plural da palavra Eló, Eloá, que é a palavra Deus, que é a palavra Senhor. E na palavra Deus e Senhor, Elohim é a forma hebraica. É como lá se estivesse dizendo assim: deuses criou. Se fossem vários deuses na concepção pagã politeísta, o termo estaria assim: e os deuses criaram, ou seja, concordando com gênero e número, não é? Como em toda a gramática de qualquer língua, concordando gênero e número. Começa no plural, termina com o verbo também no plural. Substantivo no plural requer verbo também no plural. Eles criaram, os deuses fizeram. Seria no sentido de vários deuses. Mas lá está, deuses criou, ou seja, é um Deus sendo plural, tendo significado para nós como deuses, porém o verbo está no singular, mostrando que foi uma pessoa que criou, mesmo eles sendo deuses, mesmo ele estando no plural, mas foi só um que criou. Então Elohim, no princípio Elohim, é o que está lá no texto hebraico original, da Bíblia original em hebraico. Elohim, no princípio Elohim criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Ok? Então isso é muito interessante, isso é um mistério extraordinário de Deus e todo teólogo tem que conhecer isso aí. Todo estudioso da palavra tem que saber sobre este assunto, discutir sobre este assunto, ensinar sobre este assunto.
Você tem que doutrinar a sua igreja sobre este assunto. Você tem que alimentar o seu rebanho com uma alimentação espiritual riquíssima, que traga a luz da revelação das coisas de Deus. Então vamos lá. A trindade na Bíblia. Então nós encontramos a trindade na Bíblia. O termo trindade você não vai encontrar na Bíblia. Ele é um termo teológico, ok? Ele é apenas um termo de estudo, um termo de análise de estudo. Mas a trindade é a forma como nós chamamos essa manifestação clara nas Escrituras de que Deus se revela como três pessoas. Então, toda a Escritura Sagrada, tanto no Antigo como no Novo Testamento, temos abundantes bases bíblicas para defendermos a doutrina da Trindade, bem como ensiná-la. A doutrina da Trindade, vamos vê-la agora no Antigo Testamento. Vamos lá? Então, o Velho Testamento, já em seu primeiro livro, Gênesis capítulo 1, versículo 1, nos traz a revelação da Trindade quando nos apresenta Deus, Criador no termo hebraico Elohim, como eu falei para vocês, forma plural do nome de Deus, e em seguida é usado o termo hebraico Bará. Então o termo Bara significa criou no singular. É justamente o verbo que eu ensinei para vocês. Então Elohim Bará. Elohim Bará é deuses criou os céus e a terra. Vou repetir, Elohim Bará. Ou seja, se fossem três deuses, seria traduzido como criaram e não como criou. Essa é a prova de que Deus é três pessoas e de que somente Ele é o único Deus e Criador de todas as coisas. Unidade composta, como nós estamos defendendo nesse vídeo. No versículo 26 está escrito, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Olha que interessante. Versículo 26 do mesmo capítulo 1 de Gênesis, o próprio Deus ele vai dizer, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então devemos analisar o seguinte, que quem criou foi Deus. Os anjos não criaram nada. Os anjos não são criadores. Quem criou todas as coisas foi Deus. A Bíblia deixa bem claro. Tem muita base nas Escrituras, no Velho e Novo Testamento, para dizer que somente Deus criou todas as coisas. Então dizer que se façamos, no plural, o homem, a nossa imagem e semelhança, que é Deus e os anjos falando, isso aí é heresia, não se sustenta biblicamente. Não tem qualquer sentido à luz da revelação bíblica, de que Deus é o único criador e os anjos são criaturas, não criaram nada. O homem não é a imagem e semelhança dos anjos, é a imagem e semelhança de Deus. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Gênesis capítulo 3, versículo 22. Mais uma vez, nós vemos o próprio Deus dizendo que o homem é como um deles, ou seja, mais uma vez a Trindade aí está conversando como se fosse uma conferência. Aí nós temos Gênesis 17, versículo 7, e também diz assim, eia, desçamos e confundamos ali sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Mais uma vez, a Trindade conversando. Nós vamos ver agora essas passagens citadas nos parágrafos. Acima nos mostra claramente as três pessoas da Trindade conversando, como em uma conferência, como eu falei, pois tanto o Pai quanto o Filho e o Espírito Santo são o mesmo Criador. Essa doutrina de que os três são o mesmo Criador, nós vamos ver mais à frente, daqui a pouco, com mais base bíblica. Jesus criou todas as coisas. Vamos lá? Vamos ver aqui as provas bíblicas de que Jesus é o Criador. Vamos lá. Jesus como Criador de todas as coisas. Vamos lá. Então nós temos aqui, Jesus é o Criador de todas as coisas. 1 João capítulo 1, versículo de 1 a 3 diz o quê? Que o verbo se fez carne, no princípio era o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. Ou seja, no princípio era o verbo estava com Deus e tudo foi feito e criado por ele. É o que está lá em João, capítulo 1, versículo 1 a 3. Colossenses capítulo 1, versículo 16, vai dizer também que
por meio de Cristo, todas as coisas elas foram criadas no céu e na terra, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Tá? E lá em Jó, capítulo 33, versículo 4, nós vamos ler aqui também, tá? Vamos ler a passagem, vamos lá. Bom, essa passagem a gente vai ler depois, não vai ler agora, tá? Vamos dar prosseguimento. Vamos ficar com essa parte de que o Espírito Santo, o Pai e o Filho, criou todas as coisas e é onipotente. Eu vou mostrar essas passagens depois, tá bom? Eu vou guardar para não ficar muito extenso o vídeo, a gente não está sendo prolixo e repetitivo. Então, na tríplice bênção sacerdotal ordenada por Yahvé, podemos perceber a doutrina da Trindade. Então, vejamos aqui aquela tríplice bênção sacerdotal que era ministrada pelo sacerdócio levita ao povo de Israel, que diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Então nós estamos vendo aí 3 invocações de Deus. Deus sendo invocado 3 vezes na tríplice bênção. Isso lembra o quê? Lembra as bênçãos apostólicas ministrada em nome da Trindade. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as eternas consolações do Espírito Santo. Então, a tríplice bênção sacerdotal, ela é muito similar à tríplice bênção também ministrada pelo apostolado cristão. Aí nós temos Isaías, capítulo 6, versículo 3, em que o Deus ele é chamado Santo, 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 3 vezes pelos querubins. Os querubins, serafins, vão falar da santidade de Deus 3 vezes. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Então, Deus 3 vezes santo. A Trindade no Novo Testamento. Vamos ver a Trindade no Novo Testamento? Então, no Novo Testamento, a doutrina da Trindade é mais claramente ensinada do que no Velho Testamento. No Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos 16 a 17, durante o batismo de Jesus, o Espírito Santo pousou sobre Cristo e o Pai falou do céu a todos. Deus disse: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, no próprio batismo de Jesus, a Trindade já se manifesta lá. Jesus, o Filho, é batizado, o Espírito Santo vem como pomba, como de forma corpórea sobre Cristo, ali ungindo ele, e o Pai brada do céu: esse é meu filho amado. Então nós temos a Trindade ali já se revelando no Novo Testamento, logo no princípio do Evangelho, antes de Jesus iniciar seu ministério. O próprio Jesus ensinou que o batismo deve ser ministrado no nome das 3 pessoas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Jesus declarou que ele e o Pai são um só. João capítulo 10, versículo 30. Jesus fazia a obra com a ajuda do Espírito Santo e conversava com o Pai. Então, o próprio Jesus, ele fazia a obra com a ajuda do Espírito Santo e conversava com o Pai. Amém? Nós temos aí a unidade de propósito entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos ver aqui a unidade de propósito entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Disse: eu sou o que testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Então, o próprio Jesus, ele fala que o Pai dá testemunho dele, ele dá testemunho de si mesmo. Agora, vamos lá. Vamos ver aqui a próxima passagem que nós vamos ler. João 15, 16. Vamos lá. João 15, 16. Deixa eu lançar aqui. João 15, 16. João 15, 16. O próprio texto vai dizer em João 15, 16. Vamos lá. João 15, 16. Que diz assim: não me escolheste a vós, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis muito fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides, o Pai
vô-lo conceda. Então tem unidade de propósito aqui entre o Pai e o Filho. Vamos para o próximo texto. Vamos lá. Em João capítulo 14, versículo 16, Jesus disse que rogaria ao Pai e ele enviaria outro Consolador. Isaías capítulo 9, versículo 6 diz que Jesus Cristo é o Emanuel, ele é o Deus forte, Pai da eternidade, conselheiro, ou seja, consolador e o príncipe da paz. Lá em Atos capítulo 7, versículo 55, nós temos Estevão, quando estava sendo apedrejado pelos judeus, ele viu Jesus Cristo assentado à direita de Deus. Ele viu o próprio Pai e o próprio Filho. E Paulo fala em Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2, que Jesus Cristo está assentado à destra de Deus, testificando que os dois são um. Então, na Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4 a 6, o Espírito Santo, o Senhor Jesus e Deus Pai operam nos dons e ministérios. Também note em Efésios capítulo 4, versículo 4 a 6, que o termo Senhor se refere ao Filho e o termo Deus Pai, ao Deus Pai. Vamos lá. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados, em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então aqui está dizendo também, juntamente com 1 Coríntios, que você deve analisar depois, não é abrir sua Bíblia e analisar, não estou citando o texto, mas analise. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 a 6, vai dizer que os dons e ministérios para a igreja são obra do Pai, obra do Filho e obra do Espírito Santo. Os três estão operando juntos, a distribuição dos dons e dos chamados ministeriais. E o texto de Efésios, capítulo 4, versículo 4 a 6, também vai dizer que quem chama, quem ordena o ministério, quem distribui os dons ao corpo de Cristo, é o Pai e o Filho, entendeu? E o Espírito Santo. Então, os três têm participação nos mistérios de poder da igreja, distribuição de poder da igreja. A divindade de Jesus Cristo. Vamos lá, vamos ver a divindade de Jesus agora. Jesus como ser divino. A divindade do Messias é claramente ensinada no Velho Testamento, nas profecias messiânicas. Exemplo disso, temos o texto de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Esse texto ele é muito claro, muito forte, mostrando que o Messias, aos judeus, os judeus não compreendem isso, mas nós cristãos conseguimos compreender, porque Jesus justamente nos revelou a si mesmo, e hoje pela revelação da pessoa de Cristo, nós entendemos esse texto de forma muito clara. E esse texto é claro demais, diz que o Messias, ele será o maravilhoso, conselheiro Deus forte, Yahvé, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. O livro do profeta Jeremias também, capítulo 35, versículos 5 a 6, corrobora com o profeta Isaías, trazendo a seguinte revelação. Vamos lá, vamos ler. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado. O Senhor é a nossa justiça. Então, meu querido, aí o texto original aí, o Senhor é a nossa justiça, está Yahvé Tsidkenu, ou seja, o Senhor é a nossa justiça. Então, aí está falando o quê? Do renovo do Senhor. Está falando do Messias, do ungido, do Cristo, o renovo de Davi, o descendente justo do rei Davi, o Messias. Ele virá, salvará Israel, salvará o seu povo. Israel habitará em segurança. E o nome dele será Jeová, ou seja, Yahvé Tsidkenu. Yahvé, Deus, é a nossa justiça.
Então não resta dúvidas que o Messias, o Machia, prometido ao povo judeu e a toda a humanidade como Salvador, não só de Israel, mas Salvador de toda a humanidade, ele é Deus, ele é o Senhor. Aí você pode analisar alguns textos, como Romanos capítulo 1, versículo 3, Atos capítulo 3, versículo 14, Atos capítulo 4, versículo 12 e Apocalipse capítulo 19, versículo 16, para você dar uma endossada aí, para você corroborar com essa ideia do Machia, do Cristo, como sendo ele o Senhor e Deus. Em Zacarias 14, versículo 5, se refere ao retorno do Redentor de Deus para salvar o seu povo no final dos tempos, com todos os seus santos. O que Judas, irmão de Jesus, lá na sua carta, ele fala no versículo 14, que virá o Senhor com as suas miríades de anjos, não é? E salvará o seu povo. Então, Zacarias fala isso, que o Senhor virá com seus santos, com seu exército de santos, para salvar a humanidade. E Judas também na sua carta fala que o Senhor virá com seus santos também. Então, do Senhor Deus, que é o Senhor Cristo revelado em Judas, e o Senhor Deus, que é falado em Zacarias, que são a mesma pessoa, virão no mesmo evento, da mesma forma, para salvar o seu povo. Vamos lá, o texto de João, capítulo 1, versículo de 1 a 3, nos traz a clara revelação de que no princípio da criação do universo, Cristo, que é chamado de a palavra ou verbo, está no princípio com Deus. E ao mesmo tempo que estava com Deus, ele é o próprio Deus eterno que criou todas as coisas. Parece aos olhos do homem natural muito confuso e difícil de entender como alguém que, vamos lá, como é que alguém que ao mesmo tempo no princípio é o próprio Deus, o próprio Criador, no princípio de tudo, na eternidade. Imagina no tempo em que as estrelas não existiam, o sol não existia, ainda ia ser criadas as estrelas, ainda ia ser criado o universo, mas Deus por toda a eternidade sempre existiu, ele é eterno. E aí diz que no princípio era o verbo, a palavra, no princípio de toda a criação, de todas as coisas. E diz que essa própria palavra, além de ser o próprio Deus, estava com Deus. Como é que alguém pode ser o próprio Deus, a própria pessoa, e estar com a própria pessoa? Então isso, irmãos, pela lógica é absurdo, é loucura pela lógica, pela razão. Então não tente entender a doutrina da Trindade pela razão, você vai enlouquecer. Você vai cair na loucura dos testemunhos de Jeová e de outras seitas e heresias, que não conseguem aceitar isso, essa revelação, porque quer entender tudo pela lógica. Então, João capítulo 1, versículo 1 a 3 é muito claro. Então, vamos lá. Em Filipenses capítulo 2, versículo 6 a 7, o termo grego empregado no texto original é morfê. Querido, eu não vou botar nada na tela escrito, não coloco no meu vídeo, não faço edição, porque esse nosso curso você já tem a apostila. A apostila já está tudo escrito, então você acompanhando o vídeo com a apostila, você já vai ter tudo escrito para você estudar. Então não preciso colocar nada em edição de vídeo. Então, no texto original, a palavra morfê, que tem um sentido de forma na exatidão plena e integral de todo um ser em sua natureza e essência. Então, diante do termo grego, nós temos o termo grego também esquema, que tem um significado de forma externa ou aparência. Morfê, olha a diferença, existem dois termos gregos, o termo morfê, que é justamente o termo que está lá no texto original de Filipenses capítulo 2, versículo 6, 7, que diz que o Senhor Jesus, ele tomando a forma de servo, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e sendo fiel até a morte de cruz. Então, quando diz que ele tomou forma, tá? Ali o texto está morfê no original. Esse morfê tem um sentido de alguém que tem a forma idêntica, todo componente, toda essência é a mesma essência daquele ao qual ele tomou a forma. Então, aqui diz que o Senhor Jesus, sendo em forma de Deus, sendo ele em forma de Deus, não julgou por usurpação ser Deus. Então, aqui diz que Jesus
tem a mesma forma em essência, em plenitude do próprio Deus. E ele tomou a forma de homem. Então aí ou seja, o texto morfê, que é exatamente a forma exata, idêntica em essência, em substância, em tudo. Ou seja, o termo que diz que não é a mesma essência, que a forma é apenas uma aparência externa, é o termo grego esquema, que não está nesse texto nem nessa passagem. Então, vamos ver aqui também Colossenses capítulo 2, versículo 9, diz assim: Jesus Cristo é plenamente Deus e homem. Também analisa em Tito 2,13, que diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui está dizendo que o grande Deus é o mesmo nosso Salvador Jesus Cristo. Está lá em Tito capítulo 2, versículo 13. Então essa doutrina que diz que o Verbo encarnou, que o Verbo que é Deus tomou forma humana, essa doutrina chama-se a doutrina kenosa, a doutrina do esvaziamento. Se a gente vai ver em Teologia Sistemática 3, quando nós fomos estudar a doutrina da soterologia, a doutrina da salvação. Então vamos lá. Jesus possui todos os atributos incomunicáveis de Deus. Quais são os atributos incomunicáveis? Eternidade, somente Deus é eterno, são atributos que o ser humano e os anjos não podem ter. Nenhuma criatura pode ter esses atributos. Somente Deus é que tem esses atributos. Então, os atributos incomunicáveis são atributos exclusivos de Deus. Só Deus os tem. Então, quais são esses atributos? Eternidade, onipotência, onipresença, onisciência e ser criador de todas as coisas. Vamos lá. Nós temos aí Miqueias, vamos para o texto de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que diz assim: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então o texto de Miqueias está dizendo que Jesus Cristo, o Messias prometido, ele é o Deus eterno. Aí nós temos aí Hebreus capítulo 13, versículo 8, que diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Nós temos outra passagem, que é Mateus capítulo 28, 18, 19 e 20. Chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas vamos ficar com a parte do versículo 18 que diz assim: chegando Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Isso significa o quê? Que Jesus é o Deus todo-poderoso, ele tem todo o poder no céu e na terra. Jesus Cristo, ele é onipotente como Deus. Então é outro atributo incomunicável de Deus que o Filho tem. Nós temos Efésios capítulo 1, versículo 21 e 22, que diz assim: acima de todo principado e poder e potestade, domínio de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Se sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja. Aqui diz que ele tem todo o domínio sobre principado, potestade e poder, que todas as coisas estão sujeitas a ele, que o nome dele é maior pelos séculos e séculos, pelos séculos vindouros. Então, no final ele diz que esse é o cabeça da igreja, a qual todas as coisas estão sujeitas debaixo dos seus pés. Quem é o cabeça da igreja? É Cristo. Aqui então, o contexto aqui está falando de Cristo como sendo o ser todo-poderoso e onipotente. Nós temos a passagem de Mateus capítulo 18, versículo 20, que diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Quem está dizendo isso? Jesus. Aí está mostrando que Jesus é o quê? Onipresente. Assim como Deus está em todos os lugares, Jesus também tem o poder de estar em todos os lugares. Tá? Um pouquinho de irritação, né? O pelo bigode cresceu bastante, pelo no nariz traz um pouco de irritação, vocês me perdoem. Então, porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Ou seja, Jesus, ele é
onipresente. Vamos lá para Mateus capítulo 28, versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Jesus está conosco todos os dias até a consumação do mundo. Então ele é onipresente, atributo de Deus. Nós vamos ver também que esse Jesus ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, como Deus também sabe todas as coisas. Vamos lá, João capítulo 2, versículo 24 e 25, que diz assim: mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia em todo homem. Então Jesus é aquele que sonda o interior da alma humana e conhece os pensamentos e corações. Ele é onisciente como o próprio Deus. João 16, versículo 30, diz assim: agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue, por isso cremos que saíste de Deus. Isso aí são os judeus falando a Jesus. Nós vamos ver aqui também: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente os mistérios de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então Jesus tem todos os tesouros do conhecimento, todos os tesouros da ciência e da sabedoria estão com Cristo. Ele é o quê? Onisciente, ele sabe todas as coisas. Então nós temos também Jesus Cristo como sendo o Criador. Vamos ver aqui o atributo de Jesus como Criador, porque lá em Colossenses capítulo 1, versículo 16 diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo, da igreja, o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha preeminência. Vamos ver outra passagem bíblica também de Jesus como Criador, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez o mundo. Glória a Deus, aleluias. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno ofereceu a si mesmo. Então, aqui eu acabei adiantando um texto, nós vamos ver a divindade do Espírito Santo também. O Espírito Santo tem os mesmos atributos de Cristo, que tem os mesmos atributos de Deus, sendo ele o próprio Deus. Então vamos lá. Hebreus capítulo 9, versículo 14 diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, aqui está dizendo que o Espírito de Deus é eterno, assim como Cristo é eterno, Deus Pai é eterno, Espírito Santo também é eterno, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Próxima passagem está em Zacarias capítulo 4, versículo 6, que diz assim: respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. Ou seja, o Espírito de Deus, ele é o quê? Ele é onipotente, o Espírito de Deus, ele é poderoso. Vamos agora ler uma outra passagem. A próxima passagem é Romanos, capítulo 15, versículo 13, que diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem na esperança pelo poder do Espírito Santo. Está ensinando que o Espírito Santo é onipotente também nesse texto. Aí vamos lá, mais uma passagem bíblica. Nós temos aí Salmo 139, versículos 7, 8, 9 e 10, que diz que o Espírito de Deus é o quê? O Criador. Para onde me irei do teu Espírito? Ou seja, Criador não, ele é onipresente. Ele está em todos os lugares, o Espírito de Deus. Só corrigindo, tá? Essa passagem mostra a onipresença do Espírito Santo. Para onde me irei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Ou seja, ninguém pode fugir do Espírito Santo porque ele é onipresente.
Agora vamos ver mais uma passagem aqui, Ezequiel capítulo 11. Então o Espírito do Senhor veio sobre mim e mandou-me a dizer, assim diz o Senhor, é isso que vocês estão dizendo à nação, mas eu sei o que vocês estão pensando. Aqui está dizendo que o Espírito Santo de Deus é onisciente, ele conhece os pensamentos dos homens. Em Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27, e da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e ele é o que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então ele é o que? Onisciente. O Espírito de Deus, ele sabe todas as coisas. Vamos analisar mais uma passagem. Jó capítulo 26, versículo 13 diz: pelo seu Espírito ornou os céus, e a sua mão formou a serpente enroscadiça, ou seja, o Espírito de Deus é o Criador, é Ele que criou todas as coisas. Vamos para Jó capítulo 33, versículo 4. O Espírito de Deus me fez, a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. E a última passagem, para a gente encerrar esse vídeo, em Salmo 104, versículo 30, envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas toda a face da terra. Então, o Espírito Santo tem os mesmos atributos de Deus. Olha, eu li algumas passagens, eu não li todas as passagens, existem muito mais passagens em cada uma desses atributos que eu pontuei aqui, seja de Jesus, seja do Espírito Santo. Por isso que a apostila é importante, leia a apostila, assista os vídeos e acompanhe com a apostila, porque na apostila tem muito mais detalhes do que aquilo que eu estou falando em vídeo. Tem coisa que eu falo em vídeo que não tem na apostila, e há coisas que a apostila tem, o vídeo não tem. Então é bom você ler a apostila e você assistir os vídeos. Uma coisa você não pode ficar sem a outra para que você tenha um bom entendimento e um bom estudo. Amém? Então, um grande abraço, Deus te abençoe. Na próxima aula, no próximo vídeo, estaremos estudando teontologia, a doutrina de Deus. Aguardo vocês no segundo vídeo.